No que é capaz de fazer para ser amado pela própria família? Até onde você iria? Venderia sua casa? Engoliria humilhações? Fingiria que tá tudo bem enquanto te tratam como um peso, como um móvel velho que não combina mais com a decoração nova? Eu fiz tudo isso. E no dia 24 de dezembro de 2023, às 8h30 da noite, eu descobri que ainda não era suficiente. Meu nome é Maria de Lourdes. Tenho 68 anos. Fui professora de português a vida inteira na rede estadual. E naquela noite de Natal, eu estava trancada na copa do apartamento que eu mesma paguei, proibida de sentar à mesa com minha própria família. O motivo? Meu vestido de poliéster florido, comprado na C&A por R$ 120, era uma vergonha. Eu era uma vergonha. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele banquinho de plástico, sozinha na cozinha, ouvindo o barulho de taças de cristal batendo na sala, enquanto minha filha fingia que eu não existia. Comenta aí de qual cidade você está me acompanhando. E me diz uma coisa, com sinceridade. Você já sentiu que dá mais do que recebe? Que quanto mais você se doa, menos te valorizam. Porque eu passei 4 anos sentindo exatamente isso. E naquela noite, tudo explodiu. Tudo começou 4 anos antes, quando meu genro Rogério apareceu em casa com aquela cara de vendedor que ele tem. Sorriso largo, dente clareado e me apresentou uns papéis. Eu ainda morava na minha casa na Penha, uma casa simples, 2 quartos, quintal pequeno, mas era minha, quitada, comprada tijolo por tijolo com o salário de professora e a pensão do meu falecido marido. Rogério se sentou na minha mesa de fórmica, abriu uma pasta preta executiva cheia de fotos coloridas e disse assim, olhando nos meus olhos com aquela sinceridade ensaiada: Dona Lourdes, eu e a Patrícia encontramos o apartamento perfeito para a gente criar o Enzo. Vila Mariana, 3 quartos. A senhora vai ter a suíte de hóspedes com banheiro privativo, vista para o parque. A gente cuida da senhora. A senhora não vai precisar se preocupar com mais nada. Minha filha Patrícia segurou minha mão. Ela tinha 34 anos na época. Sempre foi menina frágil, dependente. Ela sussurrou: Mãe, a gente vai ficar junto. Eu cuido da senhora. O Enzo precisa da vovó perto. Eu olhei para as fotos. Apartamento bonito, não vou mentir. Piso claro, sacada grande. Aqueles armários planejados que a gente vê na revista. O preço era R$ 900 mil. Eles tinham aprovado o financiamento, mas precisavam de entrada. R$ 450 mil. Sabe quanto valia a minha casa? Exatamente R$ 450 mil. Rogério nem precisou perguntar direto. Ele só ficou olhando para mim com aquele sorriso, esperando. E eu, que sempre fui boba, que sempre achei que amor de mãe se prova com sacrifício, eu disse que sim. Vendi minha casa. A casa onde criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu. A casa onde eu pintei cada parede, onde eu plantei as roseiras do quintal, onde eu guardava as recordações de 40 anos de vida. Transferi R$ 450 mil para a conta da Patrícia. Não pedi nada em troca, nem um recibo, nem um papel dizendo que aquele dinheiro era meu. Porque mãe confia, né? Mãe acredita. Nos primeiros 6 meses foi bom. Eu tinha meu quarto, meu banheiro, meu cantinho. Eu ajudava com o Enzo, buscava ele na escola, fazia comida. Rogério trabalhava como gerente júnior numa empresa grande, ganhava R$ 8.500 e vivia reclamando que não era suficiente. Patrícia não trabalhava. Ela queria ser influencer de maternidade. Ficava o dia inteiro fazendo foto do filho, com roupa de marca, para postar no Instagram. Aí veio o segundo filho, e com ele veio a primeira mudança. Rogério me chamou na sala num sábado de manhã. Ele estava de bermuda de marca, aquelas que custam R$ 300, e tênis importado que eu sabia que tinha custado mais de 1.000. Ele disse: Dona Lourdes, a gente precisa do quarto da senhora pro Enzo. Ele tá ficando grande, precisa de espaço para brinquedos. A senhora se importa de ficar no quartinho de empregada? É pequenininho, mas a senhora não precisa de muito espaço mesmo, né? Eu senti um aperto no peito. Mas eu olhei pro Enzo, que tinha 5 aninhos e me chamava de vovó Lulu. E eu pensei, é pelo bem da criança. Eu mudei pro quartinho dos fundos.
O quarto tinha 2 metros por 2,5. Uma cama de solteiro encostada na parede, um armário estreito, uma janelinha que dava para o poço de ventilação. Não entrava sol. Cheirava a mofo. Mas eu limpei, coloquei um vasinho de planta, pendurei 1/3 na cabeceira e fingi que estava tudo bem. Foi nessa época que começaram a me pedir dinheiro. Minha aposentadoria era R$ 3.200. Eu recebia mais 600 da pensão do meu marido. Total, R$ 3.800 por mês. Eu gastava 600 com meus remédios, produtos de higiene, essas coisas. Sobrava 3.200. Rogério disse que era justo eu ajudar nas despesas da casa, já que eu morava lá de favor. Ele pediu R$ 2.500 por mês. Disse que era para condomínio, mercado, conta de luz. Eu dei. Fiquei com R$ 700 para mim. Só que os 700 nunca duravam o mês inteiro, porque a Patrícia sempre aparecia com uma emergência. Mãe, o Uber tá caro, me empresta R$ 50? Mãe, preciso fazer unha, empresta 80? Mãe, o Enzo quer um brinquedo, só 120, depois eu te pago. Ela nunca pagava de volta. No fim do mês, eu ficava com troco. Literalmente. 20, 30 reais. Às vezes eu catava moeda no fundo da bolsa para comprar pão. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o jeito que eles me tratavam. Rogério começou a me corrigir. Dona Lourdes, a senhora fala, nós vai errado. É nós vamos. A senhora foi professora, devia saber. Eu falei a vida inteira, a gente vai, que é o jeito natural de falar no Brasil. Mas ele queria que eu falasse rebuscado, como se eu fosse personagem de novela das 6. Patrícia começou a ter vergonha de mim na frente das amigas. Quando tinha visita, ela me pedia para ficar no quarto. Mãe, fica lá dentro só um pouquinho, a Camila é chata, ela fica fazendo pergunta. Eu ficava, quietinha, ouvindo risada na sala, cheiro de bolo caro que eu não podia comer porque era para visita. O Enzo, que antes me adorava, começou a me tratar diferente. Ele tinha 8 anos agora e vivia repetindo o que ouvia do pai. Vovó, me traz água. Vovó, pega minha mochila. Ele não pedia, ele mandava. E quando eu demorava porque meu joelho doía, ele bufava igual o Rogério bufava. Eu estava virando empregada. Pior, empregada não paga. Empregada que ainda pagava para trabalhar. Aí chegou dezembro de 2023. No dia 10 de dezembro, Rogério chegou em casa eufórico. Ele tinha conseguido marcar um jantar de Natal com o CEO da empresa dele, um tal de Dr. Otávio Sampaio. Rogério estava desesperado por uma promoção, porque as comissões dele tinham caído, e ele estava com a corda no pescoço, cheio de parcela atrasada. Ele contratou um buffet. Não qualquer buffet, não. Um buffet gourmet minimalista, sei lá o que é isso. Ele gastou R$ 7.500. Eu ouvi ele discutindo com a Patrícia, achando que eu estava no quarto. Ela disse, amor, a gente não tem esse dinheiro. Ele respondeu, eu sei. Mas se eu conseguir a promoção, a gente recebe 16 mil por mês. Compensa. R$ 7.500. 3 vezes o que eu tinha que dar para eles por mês. Mas eu não podia reclamar, né? Eu morava lá de favor. No dia 23, a casa virou um caos. Rogério contratou uma decoradora. A mulher chegou com caixas e mais caixas de enfeite dourado, prataria, cristal alugado. Ela encheu a mesa de jantar com velas importadas, guardanapo de linho, sousplate espelhado. Tudo caro, tudo brilhante, tudo falso. Eu fiquei na cozinha o dia inteiro, tentando não atrapalhar. A decoradora olhou para mim com cara de nojo quando eu passei perto dela. Patrícia sussurrou para ela. Desculpa, é minha mãe, ela mora aqui. Naquela noite, eu não dormi. Eu fiquei pensando, quando foi que eu deixei de ser a dona da casa para ser a intrusa? Amanheceu dia 24, véspera de Natal. Rogério tinha avisado. O jantar seria às 9 da noite. Buffet chegaria às 8. Dr. Otávio e mais 3 casais de colegas de trabalho chegariam às 8h30. Eu levantei cedo, tomei banho, coloquei meu vestido de Natal. Um vestido simples, florido, azul com flores brancas, que eu tinha comprado na C&A 2 anos antes por R$ 120. Não era chique, mas era limpo,
passado, cheiroso. Eu tinha orgulho dele. Desci para a cozinha às 7 da manhã. O buffet ia servir essas comidas modernas, essas coisas que vêm num pratinho pequeno e ninguém fica satisfeito. Eu conhecia Rogério. Eu sabia que ele ia ficar com fome de verdade. Então eu decidi fazer o que eu sempre fiz de melhor. Cozinhar com amor. Eu fiz rabanada. Não aquela rabanada seca de padaria, não. Rabanada de verdade. Pão amanhecido molhado no leite com canela, passado no ovo, frito na manteiga, polvilhado com açúcar e canela em pó. O cheiro tomou conta da cozinha. Cheiro de Natal de verdade, sabe? Cheiro de infância. Cheiro de mãe. Eu fiz um pernil também. Pequeno, 2,5 kg, que eu comprei no açougue da esquina por R$ 78. Temperei com alho socado, pimenta do reino, salsinha, louro. Deixei marinar 3 horas. Coloquei no forno às 10 da manhã. Às 2 da tarde, o apartamento inteiro cheirava a alecrim e carne assada. Patrícia desceu para o café, farejou o ar e franziu a testa. Mãe, que cheiro é esse? Pernil, filha, e rabanada, fiz pro jantar. Ela arregalou os olhos. Mãe, a gente contratou o buffet, a gente não vai comer comida caseira. Eu sorri, tentando acalmar. Filha, é só para caso alguém queira. Essas comidinhas chiques nunca enchem barriga. Deixa na cozinha se ninguém quiser, eu como nos próximos dias. Ela bufou, mas não discutiu. Subiu de volta. Às 4 da tarde, o buffet chegou. 2 rapazes de uniforme preto, boné preto, cara séria. Eles montaram a mesa com bandejas de inox, cheias de coisas que eu nem sabia o nome. Ceviche de robalo com espuma de limão siciliano. Medalhão de mignon com redução de vinho do Porto. Risoto de açafrão com lascas de parmesão. Tudo lindo, tudo arrumadinho, tudo em porção de passarinho. Eu provei uma colher do risoto escondida, sem gosto. Parecia que comi purê temperado com nada. Guardei minhas rabanadas numa travessa de vidro coberta com papel alumínio. Deixei o pernil dentro do forno desligado só para manter quente. Às 6 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei banho demorado, passei creme no corpo, penteei o cabelo. Coloquei meu vestido azul florido, calcei minha sandália baixa bege que tinha comprado na feira por R$ 45, passei um batonzinho rosa clarinho. Me olhei no espelho do banheiro apertado. Eu não tava feia. Tava simples, mas tava digna. Tava limpa. Tava com cheiro bom de sabonete de erva doce. Eu achei que tava pronta pro Natal. Desci pra sala às 8 horas. A mesa tava posta, brilhando que nem vitrine de loja, cara. Guardanapo dobrado em formato de flor, taças de cristal, velas acesas. Música clássica, tocando no som. Tudo perfeito. Tudo friamente perfeito. Rogério tava de terno azul marinho, gravata vinho, sapato engraxado. Patrícia tava de vestido preto tubinho, decote nas costas, salto fino, cabelo preso em coque. Enzo tava de camisa social branca e calça de alfaiataria infantil. Ele parecia desconfortável. Rogério me viu descendo a escada. Ele parou de arrumar as taças. Olhou para mim de cima a baixo. A expressão dele mudou. Não foi raiva. Foi pior. Foi nojo disfarçado de pena. Ele veio até mim. Segurou meu braço, apertando forte demais, e me puxou para o corredor que dá na cozinha. Dona Lourdes, ele disse baixinho, dentes travados, a gente precisa conversar. Meu coração aceleou. Que foi, Rogério? Ele respirou fundo. Passou a mão no cabelo engomado. Olhou para trás para ver se a Patrícia estava ouvindo. Ela estava ocupada ajeitando flores na mesa. Ele voltou a olhar para mim. E aí ele falou a frase que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Dona Lourdes, com todo o respeito, esse vestido parece toalha de mesa de boteco. Eu senti o chão sumir. Ele continuou, a voz baixa mas firme, como se tivesse decorado um discurso. O Dr. Otávio é um homem refinado. Ele é CEO de uma multinacional. Ele está acostumado com gente de elite. Eu não posso arriscar, a senhora entende, né? Não quero que a senhora se sinta mal, mas o melhor é a senhora ficar na Copa hoje. Só por hoje. Eu instalei uma TV pequena lá para a senhora ver a missa do Galo.
A senhora janta antes, fica de boa, e quando eles forem embora, a senhora volta. Eu não consegui falar. Minha garganta fechou. Patrícia apareceu atrás dele. Ela tinha ouvido. Ela segurou o braço dele, olhou para mim com aquela cara de filha envergonhada e completou. É melhor, mãe. A senhora sabe que fala errado às vezes. E esse vestido... Sei lá, mãe. Não combina com a decoração. A gente não quer que a senhora passe vergonha. É para proteger a senhora. Eu olhei para minha filha. A filha que eu criei sozinha. A filha que eu ensinei a ler, que eu levei no médico no colo quando teve catapora, que eu acordei de madrugada para fazer mamadeira. A filha por quem eu vendi minha casa. E ela estava ali, com vergonha de mim, dizendo que meu vestido não combinava com a decoração. Eu tentei falar. Tentei dizer que aquele apartamento era meu também, que eu tinha pago por ele, que eu morava ali, que eu tinha direito de sentar na mesa no Natal. Mas não saiu som nenhum. Rogério aproveitou meu silêncio. A senhora entende, né, dona Lourdes? É só hoje. Amanhã a gente comemora de novo, só nós. Ele me empurrou de leve em direção à cozinha. Eu caminhei. Não sei por que eu caminhei. Acho que ainda estava em choque. Entrei na copa. Rogério fechou a porta atrás de mim. Eu ouvi a chave girar. Ele trancou. Eu fiquei ali parada, no meio daquela cozinha pequenininha, olhando para a porta de madeira pintada de branco. Tem um vitrô de vidro quadriculado em cima. Dá para ver vultos da sala, mas não dá para ver direito. Tinha uma TV de tubo pequenininha no balcão, dessas antigas, ligada num canal de missa. Tinha um banquinho de plástico branco encostado na parede. Tinha a travessa de rabanada coberta com papel alumínio. Tinha o pernil dentro do forno. Tinha eu. Eu me sentei no banquinho. Minhas pernas tremiam. Eu ouvi a campainha tocar. Vozes masculinas na sala. Risadas. Barulho de abraço. Aqueles tapinhas nas costas que homem dá. Doutor Otávio! Que honra! Seja muito bem-vindo! Mais vozes. Mais gente chegando. Taças tilintando. Música ficando mais alta. Eu peguei um pratinho de vidro Duralex marrom que estava no armário. Peguei uma rabanada. Peguei um pedaço de pernil. Me servi. Sentei no banquinho de plástico. E comecei a comer sozinha, enquanto minha família fingia que eu não existia. Eu não chorei. Eu só mastigava devagar, olhando para a parede de azulejo branco, pensando, como foi que eu cheguei aqui? 9h15. Eu ouço conversas na sala. Rogério tá contando vantagem, rindo alto demais. Patrícia tá com aquela voz doce fingida que ela usa quando quer impressionar. 9h30. Alguém comenta que a comida é interessante. Outra pessoa diz que é conceitual. Ninguém diz que é gostosa. 9h50. Passos. Alguém tá vindo pro corredor. Meu coração dispara. A porta da copa abre. É o Enzo. Ele tá com a camisa social solta por fora da calça, gravata torta. Ele olha pra mim com olhos arregalados. Vovó, que você tá fazendo aqui? Eu engulo seco. Tô jantando, meu amor. Mas por que você não tá lá na sala? Eu não sei o que responder. Não quero mentir pro meu neto, mas não quero que ele saiba que o pai dele me trancou aqui. Eu preferi ficar na cozinha, meu bem. Tá mais calmo aqui. Ele fareja o ar. Vovó, o que é esse cheiro? Rabanada, quer uma? Os olhos dele brilham. Quero. Eu pego uma rabanada quentinha, coloco num pratinho, dou pra ele. Ele morde. Fecha os olhos de prazer. Vovó, isso tá muito melhor que aquelas coisas lá da sala. Eu sorrio. Primeira vez que sorrio a noite inteira. Rogério grita da sala. Enzo, volta aqui, agora! O menino se assusta, enfia o resto da rabanada na boca e sai correndo. A porta fica entreaberta. Eu ouço uma voz nova. Voz grave. Voz de homem mais velho. Rogério, desculpa incomodar, mas posso usar o banheiro? Claro, doutor Otávio. É o corredor à esquerda, primeira porta. Passos firmes. Passos de sapato social caro no piso laminado. Os passos passam pelo banheiro e param na porta da cozinha. Silêncio. Eu levanto os olhos. Tem um homem parado na porta.
Ele tem uns 60 anos, cabelo grisalho penteado pro lado, óculos de grau de armação fina, terno cinza chumbo impecável. Ele é negro, pele escura, porte elegante. Ele tá olhando para mim com a testa franzida. Ele fareja o ar. Olha para a travessa de rabanada. Olha de novo para mim. E aí ele fala, devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Professora Lourdes. Meu coração para. Eu olho melhor pro rosto dele. E aí eu vejo. Os olhos. O jeito de inclinar a cabeça quando ele fala. Eu lembro. Otávio? Ele sorri. Um sorriso largo, genuíno, emocionado. Professora Lourdes do grupo escolar do Tatuapé. Turma de 82. Eu não acredito. Ele entra na cozinha. Fecha a porta atrás dele. Vem até mim. A senhora mora aqui? Eu não sei o que falar. Não quero envergonhar o Rogério. Não quero criar confusão. Mas eu também não consigo mais mentir. Moro, eu digo, a voz saindo rouca. Moro no quartinho dos fundos. Otávio olha ao redor. Olha pro banquinho de plástico, pro pratinho Duralex marrom, pra TV de tubo velha. E por que a senhora tá comendo sozinha na cozinha na noite de Natal? Eu respiro fundo, e pela primeira vez na noite eu falo a verdade. Porque meu vestido ofende as visitas, Otávio. E porque eu falo errado. O silêncio que caiu naquela cozinha depois que eu falei aquilo foi pesado. Não era silêncio vazio, não. Era silêncio cheio de coisa não dita. Cheio de vergonha. Cheio de verdade crua. Otávio ficou me encarando por uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Ele tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se tivesse levado um tapa na cara. O quê? Ele disse a voz baixa, controlada, mas eu percebi a raiva embaixo. O que a senhora acabou de dizer? Eu desviei o olhar. Olhei para o meu prato com o resto de pernil. Deixa pra lá, Otávio. Não é nada. Eu prefiro ficar aqui mesmo. É mais tranquilo. Ele puxou o outro banquinho que estava encostado na parede, sentou na minha frente, tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata e botou de volta. Ele fazia isso quando era criança também, quando ficava nervoso nas aulas de reforço. Professora, ele disse, e a voz dele rachava um pouquinho. A senhora pagou minha matrícula escolar em 1982. A senhora pagou meu material, meu lanche. A senhora ficava depois da aula me ensinando de graça, porque minha mãe não tinha condição de pagar aula particular. A senhora me ensinou a ler, a escrever, a acreditar que eu podia ser alguém na vida. Eu senti os olhos encherem de água. Eu lembrava do Otávio menino, magrinho, tímido, com aquele problema de gagueira que fazia os outros zoarem dele. Eu passava 1 hora e meia com ele todo dia depois da aula, fazendo exercício de respiração, de dicção. Eu não cobrava nada, eu fazia porque eu via potencial naquele menino. Eu lembro de você, Otávio. Lembro sim. Você era aplicado, inteligente. A senhora salvou minha vida, professora. Literalmente. Eu ia largar a escola. Minha mãe lavava roupa pra fora. A gente não tinha dinheiro pra nada. Eu ia trabalhar de ajudante de pedreiro com 12 anos. A senhora apareceu na minha casa, conversou com minha mãe, pagou tudo, e falou pra ela: esse menino vai ser doutor. Ele riu baixinho, enxugando o canto do olho com as costas da mão. E eu virei. Fiz faculdade de administração com bolsa integral, mestrado. Hoje eu tô onde eu tô por causa da senhora. Eu balancei a cabeça. Você chegou onde chegou por causa do seu esforço, Otávio. Eu só dei um empurrãozinho. Professora, eu passei os últimos 40 anos procurando a senhora. Eu voltei no Tatuapé 3 vezes. Perguntei na escola. Ninguém sabia onde a senhora estava. Eu queria agradecer, queria retribuir. Ele olhou de novo ao redor. Pro banquinho, pro pratinho Duralex, pro vestido florido que eu estava usando. E agora eu te encontro aqui, sozinha, numa cozinha, no Natal. Porque seu vestido ofende? A voz dele subiu no final. Não era grito, era indignação pura. Eu baixei a cabeça. Otávio, não faz escândalo. O Rogério tá tentando te impressionar. Ele precisa da promoção. Ele tem conta pra pagar. Não estraga a noite dele por minha causa. Otávio se levantou devagar. Ele é alto,
1,80 m e poucos. Ele cruzou os braços. Rogério, ele repetiu, o nome saindo devagar, mastigado. Seu genro. É, marido da minha filha Patrícia. E ele te trancou aqui. Ele não trancou, ele pediu para eu ficar aqui, para não causar constrangimento. Professora, a porta estava trancada por fora. Eu vi a chave na fechadura do lado de lá. Eu não respondi, porque era verdade. Otávio pegou o celular do bolso, olhou a tela, digitou alguma coisa rápida e guardou. Depois ele se virou para mim. A senhora jantou? Jantei, comi minha rabanada e meu pernil. A senhora fez isso? Fiz. Sabia que aquela comida chique de lá não ia encher barriga de ninguém. Ele abriu um sorriso largo. Professora, eu tô morrendo de fome. Aquilo lá é lindo, mas não tem gosto de nada. Posso comer com a senhora? Eu pisquei, sem entender. Comer. Aqui? Aqui, na cozinha. Com a senhora, se a senhora me aceitar. Meu peito apertou. Fazia 4 anos que ninguém pedia para comer comigo. Fazia 4 anos que eu comia sozinha, escondida, envergonhada. Eu aceito, eu disse, a voz tremendo. Claro que aceito. Otávio sorriu. Tirou o paletó do terno, pendurou-o no encosto da cadeira, arregaçou as mangas da camisa social branca e disse: Então me ensina onde fica o prato, que eu me sirvo. Eu levantei, peguei um prato de vidro comum do armário, coloquei 3 rabanadas, um pedaço generoso de pernil, um pouco de farofa que eu tinha feito escondida. Entreguei para ele. Ele sentou de novo no banquinho, pegou o garfo, cortou um pedaço de pernil e colocou na boca. Fechou os olhos. Meu Deus do céu, ele disse, de boca cheia. Isso aqui é comida de verdade. Isso aqui é Natal. Eu ri. Pela 2ª vez na noite, eu ri. A gente ficou ali, comendo em silêncio por uns minutos. Eu comia devagar, saboreando. Não era a comida, era a companhia. Aí Otávio olhou para mim e perguntou: Professora, me conta, como é que a senhora veio parar morando aqui? Eu respirei fundo, e aí eu contei. Contei da morte do meu marido, da casa na Penha, da proposta do Rogério, dos 450 mil reais que eu dei de entrada pro apartamento, de como eu não pedi nada em troca, nenhum documento, nenhuma garantia, de como eu fui sendo empurrada pro quartinho dos fundos, dos 2.500 reais por mês que eu tinha que dar, dos pedidos constantes de dinheiro da Patrícia, de como eu sobrava só 700, 600, às vezes menos. Otávio ouvia quieto, mastigando devagar, mas a mandíbula dele estava tensa, as narinas dilatando. Quando eu terminei, ele colocou o garfo no prato e perguntou: A senhora tem os comprovantes? Das transferências, da venda da casa. Tenho. Guardei tudo numa pasta. Tá no meu quarto. A senhora colocou o nome da senhora nesse apartamento? Eu balancei a cabeça. Não. Ficou só no nome da Patrícia. O Rogério disse que era melhor assim, por causa de imposto. Otávio apertou os olhos. Ele pegou o celular de novo, digitou mais alguma coisa, guardou. Professora, a senhora sabe que o que eles fizeram é crime? Eu arfei. Crime? Não, Otávio. Eles são minha família. Apropriação indébita, abuso financeiro de idoso e, dependendo de como a gente olha, cárcere privado, porque te trancaram aqui. Otávio, pelo amor de Deus, não fala assim. Ele se levantou, pegou o prato dele e o meu, levou na pia, lavou. Lavou mesmo. Com detergente, enxugou com o pano de prato, guardou no escorredor. Depois ele voltou, pegou o paletó, vestiu, ajeitou a gravata. Professora, eu vou voltar para a sala agora. Mas eu vou fazer uma coisa. A senhora confia em mim? Eu olhei nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos de menino tímido que gaguejava e que hoje eram olhos de homem poderoso, CEO, bilionário. Confio. Então fica aqui mais uns minutinhos, não sai, pode deixar comigo. Ele abriu a porta da cozinha e saiu. Eu fiquei ali, sentada no banquinho, coração batendo descompassado. Eu ouvi os passos dele voltando para a sala.
Ouvi a voz do Rogério, animada. Doutor Otávio. Tava preocupado, pensei que tinha se perdido. Ouvi a voz do Otávio. Calma, controlada. Não, eu só precisava respirar um pouco. Aliás, Rogério, cadê o banheiro mesmo? Primeira porta à esquerda, doutor. Mais passos. Silêncio. 5 minutos depois, a porta da cozinha abriu de novo. Era Otávio. Mas ele estava diferente. Ele não estava sorrindo mais. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, se virou para mim e disse: Professora, a senhora topa jantar comigo de novo? Mas dessa vez na sala, na mesa principal. Eu levantei. Otávio não, vai dar confusão, o Rogério vai ficar bravo. Deixa ele ficar. A voz era firme. A senhora vai comigo, agora. Ele estendeu o braço. Eu olhei para a mão dele. Grande, de unhas bem feitas, anel de ouro no dedo. Eu respirei fundo e segurei. Otávio abriu a porta da cozinha. A gente atravessou o corredor. Eu estava tremendo. A sala estava logo ali. Eu ouvia conversas, risadas. A gente entrou. 7 pessoas sentadas ao redor da mesa. Rogério na cabeceira. Patrícia ao lado dele. 3 casais que eu não conhecia. O Enzo sentado quieto, mexendo no celular. Quando a gente entrou, todo mundo parou de falar. Rogério olhou para mim, depois para o Otávio, depois para mim de novo. A cara dele ficou vermelha. Dona Lourdes, ele disse, a voz tensa, forçando um sorriso. A senhora precisava de alguma coisa? Otávio respondeu antes de mim. Não, Rogério, eu é que precisava. Eu precisava da companhia da professora Lourdes para jantar. Silêncio absoluto. Professora? Patrícia repetiu confusa. Otávio soltou minha mão, puxou uma cadeira vazia que estava encostada na parede, colocou na mesa, ao lado da cabeceira oposta, e fez sinal para eu sentar. Eu sentei. Minhas pernas mal me sustentavam. Otávio ficou de pé. Ele olhou para cada pessoa na mesa, um por um. Depois olhou para o Rogério. Vocês sabem quem é essa mulher? Ninguém respondeu. Essa é a professora Maria de Lourdes. Ela foi minha professora há 40 anos. Ela pagou minha escola quando eu era pobre. Ela me ensinou a ler, a escrever, a ser quem eu sou hoje. Sem ela, eu não estaria aqui. Rogério piscou rápido, tentou rir. Doutor, que história linda! A gente não sabia. Dona Lourdes nunca contou. Não contou porque vocês nunca perguntaram. A voz do Otávio era gelo. Vocês sabem onde eu encontrei a professora Lourdes há 10 minutos? Ninguém respondeu. Trancada na cozinha, comendo sozinha num banquinho de plástico, num prato Duralex marrom, porque o vestido dela, segundo ela mesma me disse, ofende as visitas. Patrícia ficou branca que nem papel. Rogério tentou se explicar, gesticulando. Doutor, não foi bem assim. A dona Lourdes preferiu ficar lá, ela não gosta de aglomeração. Ela... Rogério. Otávio levantou a mão, cortando. Não me insulta mentindo. A porta estava trancada por fora. Eu vi a chave. O silêncio voltou. Pesado. Constrangedor. Uma das mulheres na mesa, loira de vestido verde, olhou para o prato e sussurrou para o marido. Vamos embora. Otávio continuou, ignorando. Vocês sabem quanto essa mulher investiu nesse apartamento? Rogério engoliu seco. Doutor, isso é assunto de família. Eu acho que... 450 mil reais. Otávio nem piscou. Ela vendeu a casa dela, a casa quitada. Deu o dinheiro integralmente para a filha, sem documento, sem garantia, confiando. E hoje ela mora num quartinho de empregada nos fundos. Ela dá 2.500 reais por mês para vocês. E tá trancada na cozinha no Natal porque o vestido dela não combina com a decoração. Patrícia começou a chorar baixinho. O casal de verde se levantou. Rogério, obrigado pelo convite, mas a gente vai indo. Outro casal se levantou também. Tá tarde, a gente precisa acordar cedo amanhã. Em 2 minutos, todos os convidados tinham ido embora. Sobraram só Rogério, Patrícia, Enzo, Otávio e eu. Rogério estava de pé, suando, respirando rápido. Doutor, eu posso explicar. Otávio levantou a mão de novo. Não precisa. Eu já entendi tudo que eu precisava entender. Ele se virou para mim. Professora,
A senhora quer ficar aqui? Eu olhei para Patrícia. Ela estava com o rosto escondido nas mãos, soluçando. Eu olhei para o Enzo. Ele estava me olhando com olhos arregalados, assustados. Eu olhei para o Rogério. Ele evitou meu olhar. Não, eu disse, a voz saindo firme pela primeira vez na noite. Não quero. Otávio acenou com a cabeça. Então vamos. Eu te levo para um hotel hoje. Amanhã a gente resolve o resto. Eu me levantei. Minhas pernas não tremiam mais. Otávio pegou meu braço de leve, me guiando em direção ao corredor. Rogério deu um passo à frente. Dona Lourdes, a senhora não vai fazer isso. A senhora não vai sair assim. A gente é família. Eu parei. Me virei para ele. Família não tranca ninguém na cozinha, Rogério. E eu saí. Otávio me levou até o quartinho dos fundos. Ele esperou na porta enquanto eu juntava minhas coisas numa mala velha de rodinhas. Roupas, remédios, a pasta com os documentos, o terço da cabeceira. Levei 10 minutos. Quando eu saí, Patrícia estava no corredor, chorando. Mãe, não faz isso. Pelo amor de Deus. A gente precisa da senhora. O Enzo precisa. Eu olhei para ela. A filha que eu criei sozinha. A filha que eu amava mais que tudo. Patrícia, eu te dei uma casa. Eu te dei dinheiro. Eu te dei minha vida inteira. E você me escondeu. Você teve vergonha de mim. Hoje eu descobri que eu mereço mais. Ela tentou segurar meu braço. Mãe, eu vou mudar. A gente vai mudar. Eu prometo. Quantas vezes você já prometeu e não cumpriu, filha? Minha voz saiu cansada. Quantas vezes você disse que ia me devolver o dinheiro que pedia emprestado? Quantas vezes você disse que ia me respeitar? Ela não respondeu. Eu passei por ela. Otávio pegou minha mala. A gente saiu do apartamento. No elevador, eu comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Otávio colocou a mão no meu ombro. A senhora fez a coisa certa, professora. Eu assenti, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A gente saiu do prédio. Tinha um carro preto esperando, motorista de terno. Otávio abriu a porta para mim. Eu entrei. O carro arrancou. Eu olhei pela janela. Vi o prédio ficando para trás. O prédio que eu paguei. O prédio onde eu fui humilhada. O prédio que eu nunca mais ia pisar. Otávio me levou para um hotel 5 estrelas nos Jardins. Ele pagou 1 semana adiantada. Quarto com vista, cama king, banheiro de mármore. Quando a gente entrou no quarto, eu olhei ao redor, ainda sem acreditar. Otávio, isso aqui é caro demais. Professora, a senhora me deu futuro. Eu nunca vou conseguir pagar, mas eu vou tentar. Ele me abraçou, um abraço apertado, demorado. Descansa hoje. Amanhã a gente conversa. Eu vou te ajudar a resolver tudo. Eu prometo. Ele saiu. Eu fiquei ali, sozinha naquele quarto enorme, sentada na beirada da cama. E pela primeira vez em 4 anos, eu dormi em paz. No dia seguinte, véspera de Natal, oficialmente, eu acordei com o celular tocando. Eram 11 da manhã. Eu tinha dormido 12 horas seguidas. Era número desconhecido. Atendi. Professora Lourdes, aqui é a doutora Simone Alvarenga. Sou advogada do Dr. Otávio. Ele me pediu para entrar em contato. A senhora tem disponibilidade para conversar hoje à tarde? Eu sentei na cama. Tenho sim. Perfeito. Eu vou aí no hotel às 3 horas. Traz todos os documentos que a senhora tem, por favor. Comprovantes de transferência, extratos, tudo. Às 3 em ponto, bateram na porta. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso em coque, terninho azul marinho, pasta executiva. Ela apertou minha mão com firmeza. Prazer, professora Lourdes. Vamos trabalhar. Ela sentou na mesinha do quarto, abriu a pasta, pegou um notebook. Eu mostrei tudo. O comprovante da venda da casa na Penha, R$ 450 mil. O comprovante de transferência para a conta da Patrícia, R$ 450 mil, mesma data. Extratos bancários dos últimos 4 anos mostrando as transferências mensais de R$ 2.500. Doutora Simone ia anotando tudo, calculando na calculadora do celular. Professora,
Somando o valor da casa mais as transferências mensais dos últimos 4 anos, a senhora investiu R$ 570.000 nessa família. 570 mil. Eu não tinha feito a conta antes. R$ 570.000. Era mais da metade do que o apartamento valia. A senhora quer reaver esse dinheiro? Eu respirei fundo. Eu quero dignidade. Se for preciso cobrar para ter dignidade, então sim. Ela sorriu. Perfeita resposta. Olha, a gente tem 3 caminhos. Primeiro, revogação de doação por ingratidão. Segundo, cobrança de pensão alimentícia reversa, já que a senhora é idosa e eles têm condições. Terceiro, ação de cobrança simples pelo valor investido. Qual a senhora prefere? Eu não quero destruir minha filha. Eu só quero que ela entenda que eu não sou capacho. Então, vamos com a segunda e terceira opção combinadas. A gente notifica extrajudicialmente primeiro. Dá um susto. Vê se eles sentam para negociar. Se não negociarem, a gente judicializa. Ela digitou rapidamente, imprimiu um documento na impressora portátil que tirou da pasta. Assina aqui. Procuração. Eu cuido de tudo. Eu assinei. 3 dias depois, dia 27 de dezembro, doutora Simone me ligou. Professora, eles receberam a notificação. O Rogério me ligou desesperado. Ele quer negociar. Negociar o quê? Ele está propondo o seguinte. Ele vende o apartamento, paga o financiamento que ainda está em aberto e divide o que sobrar meio a meio com a senhora. Segundo minhas contas, vai sobrar uns 350 mil para cada um. 350 mil. Menos do que eu investi. Mas era alguma coisa. E a Patrícia? Ela não falou nada. Quem está negociando é só ele. Eu fiquei em silêncio pensando. Professora, posso te dar um conselho? Aceita. Pega o dinheiro, compra um apartamento só seu e segue a vida. Processo judicial demora anos e te desgasta emocionalmente. Vale a pena? Ela tinha razão. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Eu quero que fique registrado em cartório que esse dinheiro é ressarcimento de valores investidos. Não é doação. Não é favor. É dívida paga. Feito. 2 meses depois, no início de fevereiro de 2024, o apartamento foi vendido por R$ 1.050.000. Pagaram o financiamento que ainda faltava, 280 mil. Pagaram as custas do buffet que o Rogério tinha parcelado no cartão, 7.500. Pagaram o condomínio atrasado, 3 mil. Sobrou 759.500. Metade para mim, R$ 379.750. Metade para Patrícia e Rogério, R$ 379.750. No dia da assinatura da escritura, no cartório, eu vi os dois. Rogério estava de calça jeans e camisa polo, sem terno. Ele tinha emagrecido, olheiras fundas. Patrícia estava de legging e blusa simples, cabelo preso com elástico, sem maquiagem. Eles tinham se mudado para um apartamento alugado em Itaquera, 2 quartos, R$ 1.900 de aluguel. Rogério estava trabalhando como motorista de aplicativo. Patrícia tinha conseguido emprego de recepcionista numa clínica odontológica. Ganhava R$ 2.200. Eles estavam aprendendo o que era viver com orçamento apertado. Na hora de assinar, Patrícia olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. Mãe! Eu olhei para ela. Esperei. Eu sinto muito. Eu respirei fundo. Eu também, filha. Assinamos os papéis em silêncio. Quando terminou, eu me levantei, peguei minha bolsa. Patrícia segurou meu braço. Mãe, a senhora vai sumir da nossa vida? Eu olhei para ela. Não, Patrícia. Mas eu não vou mais morar com vocês. Eu não vou mais bancar vocês. Eu não vou mais aceitar ser tratada como peso. Se vocês quiserem me ver, vocês sabem onde me encontrar. Mas vai ser nos meus termos, com respeito. Ela assentiu, chorando. Eu saí do cartório. Lá fora, Otávio me esperava, encostado num carro. E aí, professora? Como foi? Libertador, eu disse. Ele sorriu. Bom, agora vem comigo. Tenho uma surpresa.
Ele me levou para um prédio em Moema, não muito longe de onde eu morava antes, mas num bairro melhor, mais arborizado. Subimos até o 6º andar. Ele abriu a porta de um apartamento. 2 quartos, sala clara, cozinha planejada, banheiro com box de vidro, varanda com vista para a praça. É aluguel? Eu perguntei. Não, é seu. Eu virei para ele sem entender. Professora, eu comprei esse apartamento. Tá no seu nome. Escritura, tudo. É meu presente de agradecimento por tudo que a senhora fez por mim. Eu comecei a chorar. Otávio, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Porque a senhora merece. A senhora sempre mereceu. Ele me abraçou enquanto eu chorava. Eu me mudei 3 dias depois. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eu mobiliei o apartamento aos poucos. Comprei sofá, mesa, cama, tudo novo. Tudo escolhido por mim. Otávio me convidou para coordenar um projeto social da empresa dele. Aulas de reforço para crianças de comunidade. Eu aceitei. Voltei a dar aula. Voltei a ser professora de verdade. Eu tinha propósito de novo. Patrícia me ligava uma vez por semana. No começo, as conversas eram tensas, curtas. Com o tempo, foram melhorando. Rogério nunca me ligou, nunca pediu desculpas. Mas em julho, 6 meses depois de tudo, Patrícia me ligou chorando. Mãe, eu terminei com o Rogério. Eu sentei no sofá. O que aconteceu? Ele estava desviando dinheiro de novo. Do meu salário. Eu descobri que ele estava apostando em site de aposta online. Ele perdeu quase 20 mil reais das nossas economias. 20 mil reais. O dinheiro que eles tinham guardado da venda do apartamento. Eu pedi divórcio, mãe. Eu não aguento mais. E o Enzo? Ele fica comigo. O Rogério nem quis a guarda. Ele disse que não tem condições. Eu respirei fundo. Filha, vem morar comigo. Silêncio do outro lado. Mãe, a senhora tem certeza? Tenho, mas com condições. Você trabalha, você divide as despesas, você me respeita. E você cria seu filho para ser diferente do pai. Consegue fazer isso? Consigo. Eu prometo. Então vem. Patrícia e Enzo se mudaram no mês seguinte. Foi difícil no começo. A gente tinha mágoa. A gente tinha feridas abertas. Mas a gente foi conversando. A gente foi se curando. Patrícia começou a fazer terapia. Ela estava entendendo que ela tinha sido conivente. Que ela tinha falhado comigo. Ela me pedia desculpa quase todo dia. Mãe, eu fui uma filha horrível. Você foi uma filha manipulada, Patrícia. Mas agora você está aprendendo a ser diferente. Enzo voltou a me chamar de vovó Lulu. Ele pedia as coisas, não mandava mais. Ele me ajudava a lavar louça. Ele fazia lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. Ele estava virando um menino bom de novo. Setembro chegou com aquele friozinho gostoso de São Paulo que anuncia a primavera. Eu acordava todo dia às 6 da manhã, fazia café, preparava o lanche do Enzo para a escola e sentia uma coisa que eu não sentia há anos: paz. Patrícia mudou muito nesses meses morando comigo. Ela acordava às 7, tomava café correndo, levava o Enzo para a escola e ia trabalhar. Chegava às 6 da tarde cansada, mas ela fazia questão de ajudar no jantar, de lavar a louça, de arrumar a casa. Ela dividia o aluguel comigo, mesmo eu dizendo que não precisava. Ela insistia. Mãe, eu preciso aprender a ter responsabilidade. A senhora me mimou demais e eu deixei. Ela não estava errada. Mas tinha uma coisa que ainda pesava. Uma coisa que a gente não falava, mas que estava ali, no ar, o tempo todo. O Natal que ia chegar em 3 meses. O Natal de 2024 seria o primeiro depois de tudo que aconteceu. E eu não sabia como a gente ia lidar com isso. Foi num sábado de outubro que Otávio me ligou. Professora, tá livre para almoçar hoje? Tô sim. Que horas? 12:00. Eu passo aí para te buscar. Ele me levou num restaurante elegante no Itaim, daqueles com toalha de linho e garçom de colete. Eu me senti meio deslocada com meu vestido simples de viscose, mas Otávio me tratava como rainha. A gente pediu a comida, conversou sobre o projeto social, sobre as crianças que eu estava ensinando. Aí ele ficou sério. Professora, eu preciso te contar uma coisa.
Meu estômago apertou. Que foi? O Rogério me procurou. Eu larguei o garfo. Como assim? Ele mandou mensagem no meu LinkedIn, pedindo para conversar. E você conversou? Conversei, ontem, num café perto do escritório. Eu respirei fundo. E o que ele queria? Otávio mexeu no copo de água, pensativo. Ele quer emprego. Eu quase ri, quase. Mas não era engraçado. Era triste. Ele teve coragem de te pedir emprego, depois de tudo? Teve. Ele chegou humilde, professora. Eu nunca vi o Rogério daquele jeito. Ele estava de calça jeans surrada, camisa amarrotada, barba por fazer. Ele perdeu uns 10 quilos. Ele me disse que está há 8 meses sem emprego fixo na área dele. Que ninguém contrata ele, que o nome dele ficou queimado no mercado. E ficou mesmo? Otávio assentiu. Ficou. Eu não fiz nada direto, mas a notícia do que aconteceu naquela noite de Natal vazou. O mundo corporativo é pequeno, as pessoas falam, e ninguém quer contratar alguém que humilha a própria sogra. Eu fiquei em silêncio, processando. Ele me pediu uma chance, professora. Disse que está mudado, que está fazendo terapia, que quer reconstruir a vida. E você acredita nele? Otávio suspirou. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Mas eu olhei nos olhos dele e vi desespero real. Vi um homem quebrado. E aí eu pensei, todo mundo merece uma segunda chance? Depende do que a pessoa fez para merecer a primeira. Eu disse, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Eu pensei a mesma coisa. Por isso eu disse não. Eu olhei para ele, surpresa. Você recusou? Recusei. Eu disse para ele, Rogério, eu não posso te dar emprego. Não porque você não tem competência técnica, mas porque eu não confio no seu caráter. E numa empresa, caráter importa mais que currículo. Como ele reagiu? Ele chorou. Eu piscoei. Chorou? Chorou. Ali mesmo, no meio do café. Ele colocou a mão no rosto e chorou. Ele disse que perdeu tudo. A esposa, o filho, a casa, o emprego, a reputação. Ele disse que está morando num quarto alugado em Itaquera, dividindo banheiro com mais 3 pessoas. Ele disse que trabalha 12 horas por dia como motorista de aplicativo e ganha R$ 2.500 quando ganha. R$ 2.500. Exatamente o que ele me cobrava por mês. A ironia era cruel. E aí? Eu perguntei. Aí eu disse para ele, Rogério, você quer uma chance? Então prova. Prova que você mudou. Não para mim, para Dona Lourdes. Vai atrás dela, pede desculpa, de verdade, sem querer nada em troca. E se ela te perdoar, aí a gente conversa. Meu coração disparou. Otávio, professora, eu não tô dizendo que você tem obrigação de perdoar ele. Eu só quis dar uma chance para ele provar que mudou. Se ele não for atrás da senhora, eu já tenho minha resposta. Se ele for, aí a senhora decide o que fazer. Eu fiquei quieta, olhando para o prato. Eu fiz errado? Otávio perguntou. Eu balancei a cabeça. Não, você fez certo. Você devolveu a escolha para mim. Obrigada por isso. 3 dias depois, numa quarta-feira à noite, a campainha tocou. Eram 8h30. Patrícia estava dando banho no Enzo. Eu estava na sala assistindo novela. Eu fui até o interfone. Quem é? Silêncio. Depois uma voz rouca, hesitante. Dona Lourdes. Sou eu, Rogério. Meu sangue gelou. Patrícia saiu do banheiro de roupão, cabelo molhado. Quem é, mãe? É o Rogério. A cara dela ficou branca. Não abre. Eu olhei para ela. Ele veio até aqui. Ele merece ser ouvido. Mãe, ele não merece nada. Talvez não, mas eu mereço saber o que ele tem para dizer. Eu apertei o botão. Sobe. Patrícia cruzou os braços, brava. Mãe, eu não quero ver ele. Então fica no quarto com o Enzo. Eu resolvo isso. Ela hesitou, mas obedeceu. 2 minutos depois, bateram na porta. Eu abri. Rogério estava irreconhecível. Magro, barba crescida, cabelo desgrenhado, roupa simples. Ele estava de bermuda jeans e camiseta branca manchada de suor.
cheiro de desodorante barato. Ele não era mais o Rogério de terno. Ele era um homem quebrado. Oi, Dona Lourdes, ele disse, a voz baixa. Oi, Rogério. A gente ficou ali, parados, em silêncio. Posso entrar? Ele perguntou. Eu pensei em dizer não. Pensei em fechar a porta na cara dele. Mas eu abri espaço. Pode. Ele entrou devagar, olhando ao redor. O apartamento era pequeno, simples, mas era aconchegante. Era meu. Bonito aqui, ele disse. Obrigada. Eu não ofereci café, não ofereci água, não ofereci cadeira. Ele ficou de pé, desconfortável. Dona Lourdes, eu vim pedir desculpas. Eu cruzei os braços. Desculpas pelo quê, exatamente? Ele engoliu seco. Por tudo. Por ter te tratado mal. Por ter te explorado. Por ter te trancado na cozinha. Por ter sido um monstro. Você foi um monstro, eu concordei, sem emoção na voz. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, eu não tenho justificativa. Eu não tenho desculpa. Eu fui arrogante, ganancioso, cruel. Eu usei você. Eu usei seu dinheiro. Eu te humilhei. Você fez tudo isso na frente da minha filha. E ela deixou. Eu sei. E eu manipulei ela também. Eu coloquei na cabeça dela que você era um peso, que você era antiquada, que você não combinava com a nossa vida. E ela acreditou em mim porque ela é fraca, porque eu a fiz fraca. Eu não esperava essa sinceridade. Por que você tá aqui, Rogério? Ele respirou fundo. Porque eu tô destruído, porque eu perdi tudo e porque eu mereço ter perdido. Mas eu tô tentando mudar. Eu tô fazendo terapia. Eu tô frequentando reunião de devedores anônimos. Eu tô aprendendo a viver com pouco. E eu precisava olhar nos seus olhos e dizer: eu sinto muito, de verdade. Eu olhei nos olhos dele. Eu procurei falsidade, procurei manipulação. Eu só vi cansaço. Você quer que eu te perdoe? Eu perguntei. Não, eu vim porque eu precisava falar. Se você me perdoar ou não, é escolha sua. Eu não tô pedindo nada. O Otávio disse que você foi atrás dele pedindo emprego. Ele fechou os olhos, envergonhado. Fui. Eu tô desesperado, Dona Lourdes. Eu tenho conta para pagar. Eu tenho dívida. Motorista de aplicativo não cobre tudo. Eu vendi o carro essa semana, um Palio 2004 que eu comprei por R$ 8.000. Vendi por 5.500 para pagar advogado do divórcio. Divórcio? A Patrícia pediu. E ela tá certa. Eu não fui bom marido. Não fui bom pai. Não fui bom homem. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eu não vim aqui para te convencer de nada, Dona Lourdes. Eu vim para te pedir perdão, só isso. E se você nunca quiser me ver de novo, eu entendo. Ele se virou para ir embora. Rogério? Ele parou. Eu não te perdoo. Ele assentiu sem se virar. Mas eu aceito suas desculpas. Ele olhou para trás, confuso. Perdão é uma coisa. Aceitar desculpas é outra. Eu aceito que você sente muito. Mas eu não esqueço o que você fez, e eu não confio em você. Ainda não. Eu entendo. Se você quer uma chance de reconstruir alguma coisa, você vai ter que provar. Não com palavras, com ação. E vai demorar. Anos, talvez. Eu tô disposto. Então vai viver sua vida. Trabalha. Paga suas contas, vira gente, e daqui um tempo a gente vê. Ele assentiu. Obrigado, Dona Lourdes. Ele saiu. Quando a porta fechou, Patrícia saiu do quarto. Mãe, eu ouvi tudo. E? E eu acho que a senhora foi generosa demais. Eu não perdoei ele, Patrícia. Eu só não bati a porta na cara dele. Tem diferença. Ela me abraçou. A senhora é mais forte do que eu, mãe. Não sou, não. Eu só aprendi que guardar mágoa machuca mais a gente mesmo do que o outro. Novembro chegou rápido. O projeto social estava crescendo. A gente tinha 50 crianças agora, de 7 a 12 anos, todas de comunidades carentes. Eu dava aula de português e matemática 3 vezes por semana. Era cansativo. Meu joelho doía. Minhas costas reclamavam. Mas eu era feliz. Otávio visitava o projeto toda semana. Ele conversava com as crianças, incentivava, doava material escolar.
Ele era padrinho de verdade daquele lugar. Num sábado, ele me chamou para conversar em particular. Professora, eu tô organizando a festa de Natal da empresa. Vai ser dia 20 de dezembro, num buffet em Pinheiros. Eu queria te convidar. Otávio, eu não sou de festa chique. Não vai ser chique, vai ser acolhedora. Vai ter as crianças do projeto, vai ter os funcionários, vai ter música, comida de verdade, brincadeira, e eu queria muito que você fosse a homenageada. Eu pisquei. Homenageada? É, eu quero contar sua história. Quero que todo mundo saiba quem é a professora Lourdes. Quero te agradecer publicamente. Meus olhos encheram de lágrimas. Otávio, eu não preciso disso. Mas eu preciso. Por favor, aceita. Eu aceitei. No dia 20 de dezembro de 2024, Patrícia me ajudou a me arrumar. Ela tinha comprado um vestido para mim de presente, um vestido azul marinho lindo, de tecido bom, que custou R$ 230. Ela fez meu cabelo. Passou maquiagem leve. Quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu estava bonita. Não com a beleza de revista, mas com a beleza de quem se sente digna. Otávio mandou um motorista me buscar. Patrícia e Enzo foram comigo. O buffet era simples, mas bonito. Decoração natalina com luzes amarelas, árvore grande, mesas redondas. Tinha quase 200 pessoas. As crianças do projeto estavam lá, todas arrumadas, animadas. Otávio me recebeu na porta com um abraço apertado. Professora, você tá linda. Obrigada, meu filho. Ele me levou até uma mesa reservada, de frente para o palquinho onde ia rolar as apresentações. A festa começou. Teve música ao vivo, comida farta, risadas. As crianças brincaram. Os adultos conversaram. Às 9 da noite, Otávio subiu no palquinho. Pegou o microfone. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. E eu quero fazer uma homenagem especial hoje. Ele olhou para mim. Hoje, entre nós, tá uma mulher que mudou minha vida. O nome dela é Maria de Lourdes. Ela foi minha professora há 42 anos. Ela me ensinou a ler, a escrever, a sonhar. Ela pagou minha escola quando eu era pobre. Ela acreditou em mim quando ninguém acreditava. A sala ficou em silêncio. Sem essa mulher, eu não estaria aqui hoje. Sem ela, eu não seria CEO, não seria nada. E recentemente, eu tive a honra de reencontrá-la e de poder retribuir um pouquinho do que ela fez por mim. Ele desceu do palco, veio até minha mesa, estendeu a mão. Professora, vem aqui. Eu levantei tremendo, subi no palquinho. Otávio me abraçou e a sala inteira aplaudiu de pé. Eu chorei. Quando o barulho abaixou, Otávio falou de novo. Professora, eu preparei um presente para a senhora. Ele fez sinal para alguém nos bastidores. Entraram 2 meninas do projeto carregando um quadro emoldurado. Era uma foto minha, antiga, de quando eu era professora nova, uns 30 anos, na frente de uma sala de aula. Eu nem lembrava que essa foto existia. Embaixo, uma placa de bronze. Professora Maria de Lourdes, a mulher que planta conhecimento colhe futuros. Eu soluçava. Esse quadro vai ficar na entrada da nossa sede, professora. Para sempre. Para todo mundo que entrar, saber quem é a mulher que começou tudo. Eu não consegui falar. Só abracei ele e chorei no ombro dele enquanto todo mundo aplaudia. Quando a festa acabou, já passava da meia-noite. Otávio me levou até o carro. Professora, obrigado por existir. Obrigada a você, Otávio, por me lembrar que eu tenho valor. Eu cheguei em casa quase 1 da manhã. Patrícia e Enzo já estavam dormindo. Eu fui pro meu quarto, tirei o vestido azul, pendurei no cabide com cuidado. Me deitei na cama e dormi sorrindo. 4 dias depois, véspera de Natal, eu acordei cedo. Preparei o almoço, peru assado, farofa, arroz, maionese, rabanada de sobremesa. Patrícia ajudou. Enzo enfeitou a árvore pequenininha que a gente tinha comprado. 12:00, a campainha tocou. Era Otávio, com a esposa e os 2 filhos. A gente almoçou junto, conversando, rindo. Às 3 da tarde, a campainha tocou de novo. Patrícia foi atender. Voltou pálida. Mãe, é o Rogério.
Eu levantei. Fui até a porta. Rogério estava lá, de calça jeans limpa e camisa social simples. Ele estava barbeado, cabelo cortado. Ele carregava uma sacola de papel. Oi, dona Lourdes. Desculpa aparecer sem avisar. Eu trouxe um presente pro Enzo. Posso dar? Eu olhei para Patrícia. Ela olhou pro filho. Enzo veio até a porta, tímido. Oi, pai? Oi, campeão. Rogério se agachou, ficou na altura do menino. Tirou da sacola um carrinho de controle remoto. Feliz Natal, filho. Enzo pegou o carrinho, olhos brilhando. Obrigado, pai. Rogério sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não vou entrar. Eu só queria te ver e te desejar Feliz Natal. Ele olhou para Patrícia. Cuida bem dele. Ela assentiu. Ele olhou para mim. Feliz Natal, dona Lourdes. Feliz Natal, Rogério. Ele se virou para ir embora. Rogério. Ele parou. Você almoçou? Ele hesitou. Ainda não. Entra, come um prato. Depois você vai. Patrícia olhou para mim, chocada. Rogério olhou para mim, incrédulo. Dona Lourdes. É Natal, Rogério. Ninguém devia comer sozinho no Natal. Ele entrou. Sentou na ponta da mesa, quieto, humilde. Eu servi um prato para ele. Peru, farofa, arroz. Ele comeu devagar, em silêncio, olhando para o prato. Quando terminou, ele levantou, lavou o próprio prato, enxugou, guardou. Obrigado, dona Lourdes. De nada. Ele saiu. Patrícia me olhou. Mãe, por quê? Porque perdão não é esquecer, filha. É decidir não deixar que a mágoa continue te machucando. Eu ainda não confio nele, mas eu não vou deixar ele morrer de fome no Natal. Ela me abraçou, chorando. A senhora é incrível, mãe. Não sou, não. Eu só tô cansada de carregar peso. Janeiro de 2025 chegou trazendo aquele calor de São Paulo que faz a gente suar só de existir. Eu tinha completado 69 anos no dia 15 e pela primeira vez em muito tempo eu comemorei. Patrícia fez bolo, Enzo cantou parabéns desafinado e Otávio mandou flores. Rosas brancas. Um buquê enorme que encheu a sala de perfume. A vida estava boa, simples, mas boa. Eu dava aula no projeto 3 vezes por semana. As crianças me chamavam de tia Lourdes, mesmo eu pedindo para me chamarem de professora. Mas eu deixava. Tinha carinho naquele tia. Patrícia tinha sido promovida na clínica. Agora ela era supervisora da recepção, ganhava R$ 3.100. Não era muito, mas era honesto. Era dela. Enzo estava indo bem na escola, tirando nota boa. Tinha feito amigos novos. Ele ria mais. Ele era criança de novo, não aquele menino robótico que repetia frases do pai. E o Rogério? O Rogério era uma presença estranha na nossa vida agora. Ele não sumiu. Depois daquele Natal, ele começou a aparecer. Não sempre, não sem avisar, mas ele aparecia. Uma vez por mês, ele vinha buscar o Enzo para passar o sábado junto. Ele levava o menino no parque, jogava bola, tomava sorvete. Ele sempre trazia o Enzo de volta no horário combinado. Sempre limpo, sempre alimentado. Ele pagava pensão. Não o valor que o juiz tinha determinado, que era R$ 1.200. Ele pagava 600. Era o que ele conseguia. Patrícia aceitou. Ela disse que 600 com esforço valiam mais que 1.200 com raiva. Eu via o Rogério às vezes quando ele vinha buscar ou trazer o menino. A gente trocava cumprimento. Oi, dona Lourdes. Oi, Rogério. Nada além disso. Mas eu via que ele tinha mudado. Não completamente. Não magicamente, mas ele era diferente. Ele era mais magro, mais quieto, mais humilde. Ele tinha voltado a trabalhar na área dele, mas num cargo júnior, ganhando R$ 5.800. Menos da metade do que ele ganhava antes. Mas ele aceitava. Ele morava num apartamento pequeno em São Miguel Paulista, quarto e sala, aluguel de R$ 900. Ele ia de ônibus para o trabalho. Ele cortava o próprio cabelo. Ele cozinhava a própria comida. Ele tinha aprendido o que era viver apertado. Em março, Patrícia me contou uma coisa.
Mãe, o Rogério me pediu para remarcar o divórcio. Eu olhei para ela surpresa. Como assim remarcar? Ele quer adiar. Ele disse que quer tentar de novo. Meu estômago apertou. E você? Quer? Ela ficou quieta, mexendo na xícara de café. Eu não sei, mãe. Eu odeio ele. Eu odeio o que ele fez. Mas eu vejo que ele tá tentando. Eu vejo que ele tá diferente. Diferente não é mudado, Patrícia. Eu sei. Mas, mãe, eu ainda gosto dele. Por baixo de todo o ódio, ainda tem um sentimento. Eu suspirei. Filha, eu não posso decidir isso por você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você voltar com ele, você volta nos seus termos, com regras claras, com limites. E se ele escorregar uma vez só, você termina. Pra sempre. Entendeu? Ela assentiu. Entendi. E outra coisa. Eu não vou morar com vocês de novo. Nunca. Esse apartamento é meu. Meu espaço. Minha paz. Se você quiser voltar com ele, vocês montam a vida de vocês. Eu visito, vocês visitam, mas cada um na sua casa. Eu sei, mãe. Eu não quero que a senhora more com a gente. Eu quero que a senhora seja feliz. Só isso. Ela adiou o divórcio. Rogério começou a vir jantar uma vez por semana. Quarta-feira. Sempre quarta. Ele trazia o próprio prato, geralmente uma marmita que ele mesmo fazia. Macarrão com molho, frango grelhado, coisas simples. Ele comia, brincava com o Enzo, ajudava a lavar louça e ia embora. Ele não tentava me conquistar. Ele não puxava assunto comigo. Ele me respeitava. Ficava no canto dele. Mas teve um dia, em abril, que ele chegou mais cedo. Eu estava sozinha em casa. Patrícia tinha levado o Enzo no dentista. Ele tocou a campainha. Eu abri. Oi, dona Lourdes. A Patrícia tá? Não. Ela saiu com o Enzo. Volta daqui 1 hora. Ah, tudo bem. Eu volto depois. Ele ia se virar para ir embora, mas eu não sei o que deu em mim. Rogério. Ele parou. Quer entrar? Tomar um café enquanto espera? Ele me olhou surpreso. A senhora... tem certeza? Tenho. Entra. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Eu fiz café. Peguei pão de queijo que tinha na geladeira, esquentei no forno. Coloquei na mesa. A gente sentou. Silêncio. Ele pegou um pão de queijo, mordeu, mastigou devagar. Dona Lourdes, ele disse, a voz baixa. Eu sei que a senhora não confia em mim. E eu entendo. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu tô tentando. De verdade. Eu sei que você tá tentando, Rogério. A senhora sabe? Sei, eu vejo. Eu vejo você buscando o Enzo limpo, pontual. Eu vejo você pagando a pensão mesmo ganhando pouco. Eu vejo você quieto, humilde. Eu vejo. Ele engoliu seco. Os olhos dele ficaram vermelhos. Dona Lourdes, eu estraguei tudo. Eu tinha uma família boa. Eu tinha uma sogra que me deu uma casa. E eu joguei tudo fora, porque eu quis ser o que eu não era. Eu quis impressionar gente que nem ligava para mim. E eu humilhei a senhora. A senhora, que nunca me fez mal nenhum. Ele abaixou a cabeça. Eu tranco a senhora na cozinha todo dia na minha cabeça, Dona Lourdes. Toda noite antes de dormir, eu lembro. E eu sinto nojo de mim. Eu fiquei quieta, deixando ele falar. Eu não mereço perdão. Eu não mereço segunda chance. Mas eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Não para ganhar nada, só porque eu preciso olhar no espelho e não sentir nojo. Eu tomei um gole de café. Rogério, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei. Ele levantou os olhos, me encarando. Naquela noite de Natal, quando você me trancou na cozinha, eu pensei em desistir. Eu pensei, para que continuar vivendo se minha própria família não me quer? Eu olhei para as rabanadas que eu tinha feito com tanto carinho e eu pensei em jogar tudo fora. Em me jogar fora. Ele arregalou os olhos horrorizado. Mas aí o Otávio entrou. E ele me lembrou de quem eu era. Ele me lembrou que eu tinha valor. E eu decidi que eu não ia morrer sendo invisível. Eu ia viver sendo vista. Eu respirei fundo. Você quase me matou, Rogério. Não com as mãos, mas com a humilhação. Com o desprezo, você quase apagou quem eu sou. Ele começou a chorar.
Não era choro bonito. Era choro feio, soluçado, desesperado. Eu sinto tanto, Dona Lourdes. Eu sei que você sente, e por isso eu vou te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Ele parou de chorar. Olhou para mim, chocado. O quê? Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu cansei de carregar raiva. Eu cansei de sentir mágoa, então eu te perdoo. Ele levantou da cadeira, veio até mim, se ajoelhou no chão e segurou minha mão. Dona Lourdes, mas perdoar não é esquecer, Rogério. Eu não esqueço. E eu não confio. Ainda não. Confiança se reconstrói devagar. Pode levar anos. Pode levar a vida inteira. Você entende? Ele assentiu, chorando. Eu entendo. E eu vou fazer por merecer. Todos os dias. Ele beijou minha mão e levantou. A gente ficou ali, em silêncio, só o barulho da geladeira no fundo. A campainha tocou. Era Patrícia e Enzo. Rogério enxugou o rosto, tentou disfarçar que tinha chorado. Oi, pai. Enzo correu para abraçar ele. Rogério pegou o menino no colo, apertou forte. Oi, campeão. Patrícia olhou para mim, interrogativa. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ela entendeu. Os meses passaram. Rogério continuou vindo toda quarta. Patrícia continuou adiando o divórcio. Eles não voltaram a morar juntos, mas eles estavam namorando de novo. Devagar, com medo, com cuidado. Eu não sei se ia dar certo. Eu não sei se ele ia manter a mudança. Mas eu tinha feito minha parte. Eu tinha perdoado. O resto não dependia mais de mim. Novembro chegou de novo. E com ele, a preparação para o Natal. Otávio me ligou numa terça-feira. Professora, o que a senhora vai fazer no Natal esse ano? Aqui em casa mesmo, a Patrícia, o Enzo e eu. Simples. E se eu te convidar para passar o Natal na minha casa? Com minha família? Eu hesitei. Otávio, eu não quero incomodar. Professora, a senhora nunca incomoda. Pelo contrário. Seria uma honra ter a senhora lá. E minha mãe tá viva ainda. Ela quer te conhecer. Ela quer agradecer por ter salvado o filho dela. Meu coração apertou. Sua mãe tá viva? Tá, 86 anos. Lúcida, forte. Ela mora comigo. Eu adoraria conhecer ela. Então vem. Dia 24, 7 da noite. Levo a Patrícia e o Enzo também, se eles quiserem. Patrícia quis. Enzo quis. Dia 24 de dezembro de 2025, 7 da noite, a gente chegou na casa do Otávio. Casa não. Mansão. Um sobrado enorme em Alphaville, portão automático, jardim imenso, piscina, churrasqueira. Eu me senti deslocada de novo, mas Otávio abriu a porta pessoalmente, de bermuda e camiseta, sorrindo largo. Professora, que bom que você veio. Ele me abraçou e me levou para dentro. A casa estava cheia. Uns 30 pessoas. Família, amigos, funcionários. E lá, sentada numa poltrona de balanço na varanda, estava uma senhora negra pequenininha, cabelo branco curto, óculos de grau grosso. Otávio me levou até ela. Mãe, essa é a professora Lourdes. A senhora me olhou de cima a baixo, depois sorriu. Um sorriso banguela. Lindo. Então é você, a professora que salvou meu filho. Ela estendeu os braços. Eu me abaixei e ela me abraçou forte, cheirando a lavanda e talco. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por não ter desistido dele. Eu chorei ali mesmo, abraçada com aquela senhora que eu nunca tinha visto, mas que sentia como irmã. A gente jantou na varanda. Mesa enorme, comida farta, peru, tender, farofa, arroz à grega, saladas, tortas, rabanada. Rabanada que eu mesma tinha feito e levado de presente. Às 11 da noite, Otávio pediu atenção. Gente, eu quero fazer um brinde. Todo mundo pegou a taça. Esse ano foi um ano de recomeços, de curas, de perdões. E eu quero brindar a mulher que me ensinou que a gente sempre pode recomeçar, a professora Lourdes. Todo mundo levantou a taça. A professora Lourdes.
Eu levantei também, rindo e chorando ao mesmo tempo. Meia-noite. Fogos no céu. Abraços. Feliz Natal. Patrícia me abraçou apertado. Feliz Natal, mãe. Obrigada por tudo. Feliz Natal, filha. Enzo me abraçou depois. Feliz Natal, vovó Lulu. Eu te amo. Eu te amo também, meu neto. A gente voltou para casa de madrugada, cansados, felizes. No dia seguinte, dia 25, meio-dia, a campainha tocou. Era Rogério. Ele estava com uma sacola de papel. Oi, dona Lourdes. Eu sei que a senhora passou o Natal fora ontem. Mas eu fiz uma coisa para a senhora. Posso entrar? Eu abri a porta. Ele entrou, colocou a sacola na mesa, tirou de dentro uma vasilha de plástico. Eu fiz rabanada. Eu lembrei que a senhora faz a melhor rabanada do mundo. E eu tentei fazer. Não ficou igual a da senhora, mas eu tentei. Eu abri a vasilha. Rabanada torta, queimada nas pontas, mas feita com cuidado. Eu peguei uma. Mordi. Tava doce demais. A canela estava em excesso. O pão estava um pouco duro. Mas tinha amor ali. Tá gostoso, Rogério. Ele sorriu. Um sorriso tímido de menino. Mentira. Tá horrível. Mas obrigado por não jogar na minha cara. A gente riu. Ele sentou. Eu sentei. A gente comeu rabanada juntos, em silêncio. Patrícia apareceu na sala, ainda de pijama. Rogério? Que você tá fazendo aqui? Eu trouxe rabanada para sua mãe. Ela olhou para a vasilha, depois para mim, depois para ele. Posso provar? Pode. Ela pegou uma, mordeu, fez cara feia. Tá péssimo. Eu sei, Rogério disse rindo, mas o gesto foi bonito. Ela sentou também. Enzo acordou, veio para a sala de cueca e camiseta, esfregando os olhos. Ué, todo mundo acordou cedo? É meio-dia, filho, Patrícia disse. Meio-dia é cedo. Ele viu a rabanada. Posso comer? Pode, mas tá ruim, eu avisei. Ele pegou uma, mordeu, engoliu. Gostei. Você tem 8 anos. Você gosta de tudo. Patrícia riu. A gente ficou ali, os 4, comendo rabanada ruim, rindo, conversando, e eu olhei ao redor. Minha filha, meu neto, meu ex-genro que estava tentando virar gente. Não era a família perfeita, não era a família de revista, mas era minha família. Imperfeita, machucada, mas tentando. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a gente ia ficar bem. Não hoje, não amanhã, mas um dia. Porque a gente tinha aprendido uma coisa importante. Amor não é ser perfeito. Amor é tentar, errar e tentar de novo. Amor é perdoar sem esquecer. Amor é colocar limites sem deixar de amar. E amor, o amor de verdade, é nunca mais deixar ninguém te trancar na cozinha. 2 meses depois, em fevereiro de 2026, Patrícia me ligou. Mãe, eu tenho uma notícia. Que foi? Eu e o Rogério vamos tentar de novo. De verdade. A gente vai morar junto. Eu respirei fundo. Você tem certeza? Tenho, mas com regras. Ele assinou um acordo comigo, terapia de casal obrigatória, divisão igual de despesas. E se ele me desrespeitar uma vez só, acaba. Pra sempre. E você acha que ele vai respeitar? Eu não sei, mãe, mas eu preciso tentar. E se não der certo, pelo menos eu vou saber que eu tentei tudo. Então vai com a minha bênção, filha. Mas não esquece, você sempre tem um lugar aqui comigo. Sempre. Eu sei, mãe. Eu amo você. Eu também te amo. Eles se mudaram para um apartamento em Santo André. 2 quartos, aluguel de R$ 1.600. Dividido meio a meio. Patrícia continuou trabalhando. Rogério continuou trabalhando. Eles estavam tentando. E eu estava vivendo. Eu dava aula. Eu ria. Eu visitava minha filha uma vez por semana. Eu jantava com Otávio uma vez por mês. Eu brincava com meu neto todo sábado. Eu tinha paz. Num domingo de março, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, lendo jornal, quando meu celular tocou. Era número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Lourdes? Eu não reconheci a voz de primeira. Sim, quem fala? É o Marcos. Marcos Henrique. Eu fui aluno da senhora, 1987.
Meu coração disparou. Marcos, o menino tímido que gaguejava, que desenhava bem, que sonhava ser arquiteto. Marcos, meu Deus, como você me achou? Eu vi uma reportagem sobre a senhora na internet, sobre o projeto social, sobre o Otávio, e eu lembrei da senhora. Eu procurei e achei. Marcos, que alegria ouvir você. Como você tá? Eu tô bem, professora. Eu sou arquiteto. Tenho escritório próprio. Sou casado. Tenho 2 filhas. E eu nunca esqueci da senhora. Eu comecei a chorar. Professora, a senhora tá bem? Tô, meu filho. Tô chorando de felicidade. Professora, eu queria te convidar para um café, para te agradecer, para te mostrar o que eu me tornei. A senhora aceita? Aceito. Claro que aceito. A gente marcou para a quarta-feira seguinte. Eu fui. Conheci o Marcos adulto. Homem de 45 anos, bonito, bem-sucedido, feliz. Ele me contou que a professora que acreditou nele quando todo mundo dizia que ele não ia dar para nada tinha mudado a vida dele. E eu entendi uma coisa naquele dia. Eu não tinha salvado só o Otávio. Eu tinha salvado dezenas, centenas, crianças que viraram adultos, adultos que lembravam. E de repente, tudo fez sentido. A humilhação na cozinha, a dor, a reconstrução. Tudo serviu para me lembrar de quem eu era. Eu era a professora Maria de Lourdes, e ninguém, nunca mais, ia me fazer esquecer disso. Hoje, enquanto escrevo isso, é dezembro de novo. Vai fazer 2 anos daquela noite. Rogério e Patrícia continuam juntos. Ele ainda escorrega às vezes, ainda tem dia que ele reclama do dinheiro curto. Mas ele se corrige. Ele pede desculpa. Ele tenta. Enzo tá com 10 anos, estudioso, educado, carinhoso. Otávio abriu mais 2 projetos sociais. 300 crianças agora. E eu? Eu continuo dando aula. Continuo vivendo no meu apartamento. Continuo sendo eu. Não faço mais rabanada todo Natal. Mas quando faço, eu como na mesa. Nunca mais na cozinha. Porque eu aprendi que a gente ensina às pessoas como nos tratar, e eu mereço sentar à mesa.